Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp. Informação para você a todo tempo, informação atualizada, tanto aqui do Parlamento Paulista, quanto da cidade, o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. E agora a gente tem o quê, Carol? Vamos conversar com o nosso repórter Guga Mendonça, que vai trazer informações aqui para a gente. Guga, você nos ouve? Olá, tudo bem, Priscila? Bom dia a vocês, né? Boa tarde, porque são 12 horas e 1 minuto. E estamos aqui de plantão para trazer informações para você ligado na Rede Alesp. Pois é, ontem voltaram os trabalhos aqui no Parlamento Paulista de forma presencial. Legal a gente explicar, porque os trabalhos nunca pararam, foram de forma virtual. E na volta do pequeno expediente que aconteceu ontem às 2h30 da tarde, muitos deputados se pronunciaram na tribuna, entre eles o Coronel Telhada, do Progressistas, que chamou atenção aí em relação ao estado de calamidade do estado de São Paulo, que está defasado, segundo o deputado. O deputado disse que é hora de cancelar esse estado que foi feito num momento de emergência e as coisas estão voltando ao normal. É a opinião e a posição do deputado Coronel Telhada, do Progressista. Já o deputado Castelo Branco, do PSL, também é a favor de sustar o decreto de calamidade pública e também, no momento emocionante, contou que seu pai foi vítima da Covid-19 e acabou falecendo. Momento muito triste. O deputado contou toda essa sua experiência na tribuna. Já a deputada Janaína Pascoal disse que estava muito emocionada na volta, já que ela também foi vítima da Covid-19, mas ressaltou que, na opinião dela, as reuniões em ambiente virtual são extremamente proveitosas aí pela economia de tempo, agenda. Então, ela é a favor que no Parlamento Paulista tenha aí mais ambientes virtuais de discussão. Muitos outros deputados participaram, deram aí a sua saudação, a deputada Letícia Aguiar, também o deputado Coronel Nishiká, o deputado Ed Thomas também esteve na tribuna durante o pequeno expediente, que foi presidido pelo deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, e os trabalhos de ontem aqui na Assembleia Legislativa foi aí uma volta, né, uma conversa dos deputados com a população pela primeira vez depois, né, do mês de março, dia 19 de março, quando foram interrompidos os trabalhos da Assembleia, né, através de decreto legislativo da mesa. Hoje, a partir das 2h30 da tarde, continuam os trabalhos, né, no pequeno expediente, e agora, neste momento, quem nos acompanha pelo YouTube pode ver na TV Alesp a CPI das quarteirizações, com a presidência do deputado Edmir Chedi, mais uma reunião que nós estamos acompanhando e vamos trazer destaques para você aí durante a programação da Rede Alesp, você que nos acompanha sempre aí com todas as informações do Parlamento Paulista. O deputado Douglas Garcia, ontem, durante a sessão plenária, aí, comunicou a sua filiação ao PTB. O deputado disse foi expulso do PSL de forma indevida, segundo as declarações do deputado, e falou que aceitou o convite feito pelo deputado Campos Machado para se filiar ao PTB. Ele diz que entregará o ofício ainda ontem, deve ter entregue o ofício à mesa diretora. Então, o deputado Douglas Garcia agora é do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Já o deputado Altair Moraes parabenizou aí os 15 anos de fundação do seu partido, o Republicanos. Ele veio à tribuna parabenizar o aniversário do partido e também aí parabenizou o presidente nacional do partido e vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcos Pereira, que é de São Paulo. Essas foram aí os destaques da primeira sessão parlamentar. Lembrando você novamente que tem mais trabalhos hoje a partir
das 2h30 da tarde. Se for necessário, a gente volta aqui dentro do Jornal da Rede Alesp, trazendo mais informações para vocês que nos acompanham. Tá certo, Carol? Tá certo, Priscila? Sim, Guga. Guga, até nesse momento, né, que nós estivemos de forma virtual, né, os deputados também trabalhando de forma virtual, esse pequeno expediente, ele foi mantido, né, com o programa Tribuna Virtual. Eu queria que você falasse um pouquinho também, porque foi um momento muito importante e histórico para a Assembleia, porque esse período é regimental, precisa ter este horário, então, destinado aos deputados, né? Sem dúvida nenhuma, é regimental. O programa Tribuna Virtual aconteceu com muito sucesso. Eu acho importante a gente destacar também que tem na casa, né, tramitando o projeto de resolução número 14 de 2020, de autoria do deputado Campos Machado, do PTB, que acrescenta ao título 19 a realização das atividades parlamentares em ambiente virtual no contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a resolução número 576, de 26 de junho de 70. Ou seja, é uma alteração para alterar, né, o regimento interno da casa, para que se tenha a possibilidade dessas sessões virtuais, pelo menos enquanto durar esse estado de pandemia, e que alguns deputados possam trabalhar de forma virtual, principalmente aí os que estão em grupo de risco. Essa resolução já está no seu segundo dia de tramitação para receber emendas e também acerto de detalhes, né? Na próxima semana ela pode ir à votação e aí serão permitidas através do regimento interno, desde que haja, né, a maioria dos deputados, que tenham também sessões plenárias virtuais da Assembleia Legislativa. Lembrando que no tempo de pandemia foi uma resolução da mesa diretora que concedeu essas sessões virtuais. Agora, a partir de agora, seria um artigo do regimento interno para quando for preciso. É isso, Priscila. É isso, Carol. São as informações desta quarta-feira aqui do Parlamento Paulista. Muito obrigada, Guga Mendonça, sempre trazendo para nós as atualizações, então, e até, né, as novidades, falando para a gente, então, desse projeto de lei que traz a oportunidade para que os deputados, principalmente nesse momento, até o fim do ano, né, que há uma possibilidade ainda de contaminação, antes da vacina, né, sempre há, mas a possibilidade dos deputados também participarem de forma remota. Exatamente. É uma maneira, né, um legado que talvez fique, né, pós-pandemia. Os deputados, como disse... Oi, Guga. É importante a gente lembrar também que é um projeto de resolução, né? E ele deve ir a plenário na semana que vem. Muitos deputados aí defendem que isso seja aprovado. Perfeito. Ótimo. Porque daí tem uma diferença de processo, de projeto de resolução e projeto de resolução e projeto de lei. Então, é preciso, né, que bom que o Guga trouxe esse alerta para a gente. Há diferença em relação a isso. Obrigada, Guga. Obrigado, Priscila. Obrigado, Carol. Bom jornal para vocês. Obrigada. Muito obrigada. E como o Guga disse, né, esse projeto de resolução traz a possibilidade de a gente continuar com essas comissões e outras atividades de maneira virtual, mesmo após a pandemia. Lembrando que as CPIs e também atos solenes ainda continuam de maneira virtual, mesmo com essa retomada presencial aqui na Assembleia. É verdade. E lembrando, assim, que nós temos aqui vários deputados que acabam fazendo parte do grupo de risco, né? Eu não sei se você acompanhou nas redes sociais a situação do deputado César. Não sei se você viu. Assim, a ficar internado, né, em UTI, estado grave. Então, ele fez meio que um diário ali no Instagram dele, eu acompanhei, e todos os dias ele passando. E foi até um pouco assustador, porque ele comentava, não, hoje eu estou muito bem, não sei o que, eu melhorei. E no dia seguinte, a notícia que ele havia sido internado na UTI. Então, como assim, né? Exatamente. E depois, não sei se você chegou a ver o vídeo dele saindo do hospital e recebendo o abraço do filho, que é prefeito, inclusive, na cidade. E um momento muito emocionante, marcante, de realmente
passar por essa situação, e na semana passada eu o vi participando já de votações. Então, deputado César, o nosso abraço. Que bom que o senhor está bem. Estávamos todos aqui torcendo para a sua recuperação, assim também como o deputado Ricardo Madalena, que também passou por essa situação, e tantos outros deputados que enfrentaram a Covid, né? A deputada Janaína Pascoal, o deputado Teruel, mas todos estão aí já retomando as suas atividades. Então, essa parte remota, eu acredito que ainda seja necessária para evitar mais danos. Vamos continuar, então, aqui falando da ação dos parlamentares em todo o estado. O deputado Admir Chedid, do Democratas, conseguiu, através do Departamento de Estradas e Rodagem, a análise técnica das propostas ao processo de licitação para as obras de implantação de uma ponte adicional sobre o Rio do Peixe, no município de Lindóia. E o parlamentar salientou que o investimento total será de R$ 3 milhões, um valor 7% menor do que o previsto na licitação. A expectativa é que essas obras tenham início em 2021 e estejam concluídas entre 8 e 10 meses. O deputado reforçou a importância dessa obra para a cidade e garantir mais conforto aos usuários do sistema viário e segurança à comunidade, que ainda poderá utilizar a Ponte dos Arcos como um verdadeiro cartão postal do município. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Júlio Trancoso, que é o criador de aplicativos. Ele nos fala sobre o Alívio Coronavírus, um aplicativo gratuito com informações sobre a Covid-19. Boa tarde, Júlio Trancoso. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. E para iniciar essa nossa conversa, a gente gostaria de saber como surgiu a ideia para o desenvolvimento desse aplicativo e como foi o processo de desenvolvimento com o apoio do Núcleo de Inovação e Tecnologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aqui em São Paulo. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. O aplicativo ele faz parte de um projeto maior voltado para a educação em dor. Então, no começo do ano, eu já percebi que havia uma oportunidade, não, que se abria como o começo da pandemia. Quando todos os países que conseguiram ter algum sucesso logo no começo, os países asiáticos, principalmente Singapura, Coreia do Norte e até Taiwan, eles usaram a tecnologia de informação para conseguir bons resultados. Noruega também foi um caso inicialmente bem sucedido. Eles se preocuparam com usar a capacidade de disseminação de informações através de celulares desde o começo. Por outro lado, não exatamente como educação, mas sim como contato como rastreamento de contatos. Mas, de qualquer maneira, eu me perguntei como é que poderia, então, ser levada a maior número possível de gente, o mais rapidamente possível, informações que sensibilizassem as pessoas para tomar as medidas protetivas, principalmente o distanciamento social, que é uma medida muito ingrata, muito desagradável. Essa foi a primeira preocupação, quer dizer, o primeiro estímulo. O segundo foi a má comunicação, que, em geral, enfim, todas as autoridades estavam fazendo à população em geral. Uma comunicação pautada mais em regras, não, que eram regras necessárias, porém não em razões. Muito referente ao como, que se repetia constantemente desde o começo, a história da lavar as mãos, do distanciamento, etc. Mas não por quê. Dessa forma, os seres humanos não aprendem. Eles aprendem pela educação e não apenas pela informação. A televisão que informa, o papel dela não é educar. E logo eu percebi que esse não era o caminho. Daí imaginei que colocando na mão
do maior número possível de pessoas, o maior número possível de informações realistas sobre o coronavírus e sobre a Covid-19. Naquela época se falava em coronavírus, mas a Covid-19 é a doença que o coronavírus causa. Essa sim também seria necessário explicá-la. E, sobretudo, eu estava ouvindo seus comentários anteriores sobre esse deputado, de forma realista. A mim me parece que o principal erro que foi cometido pela comunicação oficial foi logo seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde em termos de comunicação, no sentido de que o coronavírus era uma coisa que não matava, ou matava muito pouco, e principalmente iria afetar os velhos. O que é mais ou menos verdadeiro, mas em todo caso foi um salvo-conduto para que a maior parte da população, que não é velha, os velhos são 22% da população, se considerasse, enfim, de alguma forma liberada. Então, houve vários erros de comunicação que podem ser resolvidos, não necessariamente resolvidos, mas em todo caso amenizados, não? Com esclarecimentos melhores através de um aplicativo. Como esse aplicativo funciona? Qual é o acesso a ele? Qualquer pessoa pode acessar? Inclusive, tem informações para crianças ou só para o público adulto? Se me desculpa, eu esqueci, enfim, não tive tempo de comentar a participação da Faculdade de Medicina de Jundiaí no projeto. Ela acreditou no projeto, então na primeira etapa foi avaliar esse projeto, o que nos deu uma segurança muito grande, que estávamos no caminho certo, porque uma faculdade de medicina certamente que tem que fazer uma avaliação muito séria do ponto de vista médico-científico. Em segundo lugar, a faculdade ela revisou o banco de dados. O banco de dados, no momento, ele contém 700 afirmações sobre o coronavírus e a Covid-19. Então, não é pouco, e demoramos mais ou menos 45 dias em revisar tudo isso, porque cada afirmação ela está pautada numa referência científica. Então, não houve que checar tudo isso, a faculdade o fez, e foi uma etapa importante. E, em terceiro lugar, nos permitiu ser autorizados pelo Google para usar a sua plataforma. Você sabe que os aplicativos eles só podem aparecer em duas plataformas, uma o Google e a outra a Apple. E as plataformas, elas logo no começo se preocuparam em cuidar de não publicar, de não divulgar informações sobre o coronavírus, porque as colocaria em risco. Aquilo das fake news, enfim. Então, é extremamente difícil que uma plataforma aceite hospedar um aplicativo sobre a pandemia, sobre o coronavírus, e uma faculdade de medicina, então, séria, como é a faculdade de Jundiaí, ela tem um hospital, ela tem graduação, pós-graduação, ela atende uma região grande de São Paulo, não? Ela nos permitiu, então, esse acesso. A sua pergunta seguinte foi sobre como funciona o acesso, o aplicativo, então, não? Isso, acesso ao aplicativo e também o conteúdo que ele tem, claro, se também para crianças. Claro, não? Claro. Antes de chegar às crianças, como é que funciona o aplicativo e por que ele é um jogo? Ele é um jogo digital, é um jogo educacional. Há um percurso, o jogador escolhe um ícone e esse ícone se movimenta ao longo do percurso dependendo de o jogador ir respondendo se as afirmações sobre o coronavírus ou a Covid-19 que lhes vão sendo apresentadas são verdadeiras ou falsas. Se ele acerta, independente de ser verdadeiro ou falso, ele acertou,
ele avança pelo percurso aquele, e se ele não acerta, ele retrocede. Basicamente é isso. Se ele avançar várias vezes o suficiente, ele vai ganhar o jogo, porque vai chegar no seu destino. E se ele erra, bom, ele vai perder o jogo. Então, é basicamente um teste de conhecimento, não? Lúdico, atrativo, porque também ele avança ou retrocede em função de outros elementos, como uma roleta, que aparece o aspecto aleatório, não? Ele acerta e ele precisa jogar com uma roleta que vai lhe dizer que o número que ele conseguiu foi 3. Significa que vai avançar 3 espaços, ou pode ter sido 7 espaços, enfim. Então, há elementos de surpresa também ao longo do jogo que o tornam interessante. Quanto às crianças, é a mesma coisa, só que, no caso delas, as afirmações não são escritas, elas são faladas. E também elas são suportadas por cartoons, por caricaturas. Eu, então, transformei 50 afirmações, questões relativas a como se proteger, ou o que significa a quarentena, ou a preocupação com os mais velhos por parte das crianças, não? Que a questão da transmissão ou da infectação também, que as crianças é um tanto diferente em relação a adultos, enfim, tudo isso foi caricaturizado em boa medida. São mais ou menos 50 informações que foram destinadas a crianças. Que ótimo. Bom, parabéns então a esse aplicativo, parabéns pelo desenvolvimento então de toda a equipe. Muito obrigada então, Júlio Trancoso, o criador desse aplicativo. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Obrigada, Júlio. Obrigado a você. Até logo. Até logo. Até logo. Só para lembrar então que o aplicativo é gratuito. Esqueci de mencionar que é gratuito. O nome do aplicativo, Alívio Coronavírus, é um aplicativo gratuito que você pode então baixar no seu celular e utilizar então para saber de todas as informações em relação ao coronavírus e à Covid-19. Bom, dorcronica.blog.br, porque, como já disse, o Google não está autorizando aplicativos que ele próprio autorizou a serem divulgados. A serem divulgados na plataforma Google, não como outros aplicativos. Então, você, em certa medida, é condenado, não, a utilizar outros meios para ser visto. E o meio que temos é dorcronica.blog.br. Imediatamente vai ir parar no aplicativo se clicar esse link, dorcronica.blog.br. Tá ótimo, okay? Então já ficou aí o recado, o caminho para encontrar então esse aplicativo. Muito obrigada e parabéns. Bom, a gente tem mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, porque o tempo todo você fica informado. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Fernanda Zuccari, que é advogada especialista na área da saúde. Ela fala sobre a saúde dos refugiados no Brasil durante a pandemia do coronavírus. Boa tarde, doutora Fernanda. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. E para iniciar o nosso bate-papo, a gente gostaria de saber qual que é o conceito de refugiado, né? Quais são as características dessas pessoas? Da Alesp. É muito importante definirmos quem são os indivíduos que, de fato, são os refugiados. Os refugiados são aqueles indivíduos que são protegidos pelo direito internacional. Então, o que acontece? Os refugiados, eles fogem de seus países em razão de temor de guerras, conflitos internos, violências ou circunstâncias de ordem pública que ferem os direitos humanos. Eles não podem voltar para o seu país de origem, porque é muito perigoso esse retorno. Então, eles saem em busca da sobrevivência.
E no caso, doutora, da saúde, né? De que maneira, então, eles têm atendimento? O setor público aqui do Brasil os atende? Eles precisam de alguma autorização especial? Como funciona? Sim, eles precisam do status de refugiados, né, que é o que nós temos dois diplomas legais que determinam isso, que é a Convenção de 1951 da ONU e o Protocolo de 1967. Ali eles definem quem são os refugiados. E você tendo esse status de refugiado, então ele consegue acesso à saúde pública aqui no Brasil, à escola, a tudo que um brasileiro tem, esse refugiado vai ter também essa proteção aqui no Brasil. E, doutora, nesse cenário agora de pandemia, como que os refugiados têm encontrado aqui acesso, por exemplo, eles têm acesso ao SUS? É uma pergunta. E quais são as principais dificuldades que eles têm na área da saúde, referente à pandemia, principalmente? Os refugiados têm muitas dificuldades para a utilização do SUS, embora eles possam, é um direito que eles têm. Mas existe uma dificuldade no idioma, existe uma dificuldade nos costumes. Então, você pensa que um indivíduo, um sírio, que vai procurar um SUS, ele não fala o português. Né? Então, eles têm muita dificuldade. Existe também uma dificuldade dos próprios costumes e tradições deles. Ou seja, dos venezuelanos ou dos sírios, que são muito do povo, uma tradição do povo. Então, por exemplo, se você for pensar numa refugiada síria sendo atendida por um ginecologista homem. Então, elas têm muita dificuldade. Então, nós temos ainda um longo caminho aí para percorrer, para que a gente possa fazer um atendimento cada vez mais humanizado para os refugiados. E de que maneira o poder público tem atuado, então, para garantir esses direitos? Eu me lembro até que aqui na Assembleia, esse assunto também foi pauta, foi discussão, enquanto até o deputado Carlos Bezerra fazia parte aqui como um dos deputados, havia esse questionamento, né? Como, então, o poder público atua hoje e dá cobertura para esses refugiados? Nós temos uma iniciativa muito grande hoje, que é em Roraima, através do projeto Acolhida, que tem sido assistido pelo governo federal. Nós temos 13 acampamentos já de refugiados. Eles intensificaram essa questão da higiene, colocando água, mais torneiras, mais álcool, máscaras. Mas se a gente for pensar num campo de refugiados, né, então, assim, como que você faz um isolamento durante uma pandemia, né? Então, é muito complicado isso, porque você já está num espaço restrito, né? Você já está no espaço restrito, como é que você vai fazer ter todos esses cuidados? Lembrando que em alguns lugares no Brasil a gente tem dificuldade no saneamento básico, né? Então, assim, eu tenho visto, sim, a gente tem visto um esforço muito grande das autoridades aqui do Brasil, mas ainda temos um abismo aí muito grande também, por conta do idioma, de costumes. Eu defendo muito a telemedicina, não só para os refugiados, mas para todos os brasileiros. Eu acho que seria uma solução para que a gente pudesse direcionar melhor esses atendimentos com um médico da mesma nacionalidade desse refugiado, que de fato entenda as tradições, os costumes desse refugiado, fale o idioma dele, porque é muito difícil, eles têm muita dificuldade de se comunicar.
Perfeito. E, doutora Fernanda, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas, referente aos refugiados, existem hoje 25,9 milhões de refugiados em todo o mundo. O que a gente não entende ainda, como você bem explicou, é que essas pessoas saem das suas nações obrigadas, né? Porque precisam garantir o direito à vida. E, no caso, passam, às vezes, por algum desastre climático ou perseguições relacionadas à religião. Enfim, são diversos os motivos. Mas é importante para a nação que também recebe esses refugiados entender isso e também acolher, né? Ainda existe muito preconceito contra os refugiados, né? Muito preconceito, a gente se viu um crescimento do nacionalismo e da xenofobia nos últimos tempos, no mundo todo, o que é muito triste, porque se você for pensar, a gente pode crescer muito mais. Eles têm uma cultura diferente da nossa, então nós podemos agregar isso, né, de uma maneira construtiva. Então, nem sempre o refugiado está ali, né? As pessoas têm, ele está ali para roubar meu emprego, para dividir o SUS comigo. Não, assim, a questão acho que não é essa, né? Então, assim, eu acho que a questão é a gente olhar com um olhar mais humanizado, olhar com um olhar da vulnerabilidade que esses povos, que esses indivíduos estão passando, e entender que essa diferença de cultura pode agregar muito para nós, né? Então, uma forma, eles têm utilizado muito a cozinha, têm utilizado o canto, as artes, então tem muita coisa que a gente pode aproveitar, tem um lado muito bom disso, só vai agregar, né, e não retirar nada de ninguém. Doutora Fernanda Zuccari, advogada especialista na área da saúde, muito obrigada pela sua participação e trazer para nós as informações, então, relativas aos refugiados aqui no Brasil. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Bom, e nós temos mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, o tempo todo te informando, trazendo então especialistas, pessoas que podem trazer novidades e agregar conhecimento para você. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Eva Pereira, que é responsável pelo projeto de um jogo gratuito de educação digital voltado para crianças e adolescentes. Ela fala sobre os crimes cibernéticos e pedofilia na quarentena de coronavírus. Boa tarde, Eva. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Para iniciar essa nossa conversa, a gente gostaria de saber como surgiu a ideia, então, de desenvolver esse jogo e qual que é o principal objetivo dele. Obrigada. Primeiramente, obrigada a todos pela oportunidade. É sempre muito bom poder falar sobre segurança digital para vários públicos. Bom, a ideia surgiu eu sou responsável pelo projeto de responsabilidade social dentro da Aiblis e pelo marketing também. E a Aiblis, ela é uma empresa especializada em segurança digital e composta por profissionais com mais de 20 anos de experiência. Mas nós também somos pais. E numa conversa estratégica sobre o futuro da empresa, o futuro da sociedade, como a segurança tem um impacto na sociedade como um todo, nós nos deparamos com a pergunta: se os nossos filhos, observando o comportamento dos nossos filhos que estão, na sua maioria, entre primeira e segunda infância, se os nossos filhos, que são criados dentro de um contexto da segurança digital, pela experiência e pelo tempo de mercado que nós temos, e por muitas vezes eles querem burlar essa segurança das mais diferentes formas, imagine, então, quem não tem esse conhecimento ou quem não tem esse acesso. Então, nós resolvemos, como um sonho de longa data, trazer e formar esse projeto e devolver para a sociedade como aquilo que nós recebemos como privilégio, o conhecimento em segurança. Então, o Sec4Kids é o nome do projeto de responsabilidade social, que visa, através de forma lúdica, levar educação sobre segurança digital através de jogos, de dinâmicas, de contação de histórias,
para crianças, jovens e seus responsáveis. Então, a gente atua em escolas, em empresas e para a sociedade como um todo, contando de forma a importância da segurança digital e como se proteger dela. E nesse momento de pandemia, né, a gente vê que as crianças acabam tendo acesso maior mesmo, por mais tempo, desses jogos, aplicativos, vídeos, né, na internet. Então, esse aplicativo desenvolvido por vocês é para ensiná-los sobre o risco, porque às vezes os pais falam, né, olha, esse site não é adequado para a sua idade, e parece que dá até vontade da criança ver mesmo aquilo só porque você falou que não pode. Me fala um pouquinho de que maneira vocês conseguiram a linguagem para falar para a criança que não é que não pode simplesmente porque não pode, mas o perigo que tem. Sim, o projeto ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é da primeira infância. Então, nós entendemos, até com vários estudos sistêmicos, inclusive, de comportamento, e até usando os nossos filhos também como teste de como a comunicação chega, que a gente precisava desenvolver para cada fase da infância, dos adolescentes, a linguagem que eles escutam. Então, para a primeira infância, que é a primeira fase do projeto, nós contamos histórias, nós pegamos clássicos da literatura infantil e criamos uma aventura desses personagens, abordando os pontos altos da segurança, como o cyberbullying, o que é uma navegação segura, o que é um cyberbullying, temas como publicação sem exposição de informações que possam colocá-los em situações de constrangimento ou perigo, abordando o discernimento no aceite ou não de convites e o comportamento em redes sociais, como o acesso a sites confiáveis e a utilização de aplicativos devem ser adequados à idade de cada criança, e a gente envolve também os pais e responsáveis, e a gente chama de responsáveis, porque não são só os pais, mas a escola também tem um papel ali, quando ela está provendo informação ou materiais de educação, como essas crianças podem acessar de forma confiável aquilo que é adequado à sua idade, e ainda como os responsáveis podem contribuir para isso. Então, tudo foi criado numa linguagem muito lúdica. A segunda fase é a dos adolescentes. Então, a gente tem colocado dinâmicas, algo que gerem desafios, jogos, para que os adolescentes entendam a linguagem adequada a eles. E a gente percebeu que os pais precisavam também de um apoio, porque muitos pais nos procuraram e disseram: bom, vocês trabalham com tecnologia, vocês sabem como falar. Eu não sei o que falar para o meu filho. Eu sou dentista, eu sou qualquer outra profissão que não esteja ligada à tecnologia, e eu não tenho essa didática de falar, eu não tenho esse discernimento, eu nem sei mexer com tecnologia direito. Então, para os pais, a gente montou também uma cartilha para eles, né, para pais e educadores, mas o que a gente sempre deixa muito claro é que os valores não mudaram. Então, é importante orientar os seus filhos, e a gente criou esse material lúdico para apoiá-los, de forma que, se você educa o seu filho que ele não pode falar com estranhos na rua, então ele não pode falar com estranhos também na internet. A internet, ela é uma rua digital. Ela oferece as mesmas vantagens e os mesmos perigos que a gente enfrenta na rua, como um todo. Se a gente tem que tomar um cuidado para atravessar a rua, olhar para os dois lados, ver se não tem nenhum perigo, da mesma forma a gente precisa ter essa atenção dentro da internet. Os materiais produzidos, eles têm o teor de linguagem lúdica alcançável para cada idade. E a última fase desse projeto, né, não menos importante, é a parte dos seniors, que está em desenvolvimento, mas que nossos pais, nossos avós, o grupo da família, também estão em constante exposição a fraudes e a vulnerabilidades digitais também.
Perfeito. E Eva, quem tem interesse então em acessar esse aplicativo, como é o nome, como pode baixar, tem essas fases, né? Inicialmente, como a gente tratou aqui, seria apenas para criança, mas também tem essa cartilha para ensinar, ajudar os pais e os educadores a conversar com a criança nesse momento. Como ter acesso então a esse material? Todo este material está disponível e ele sofre upgrades constantes. Nesse momento a gente está também ajustando a página e deve subir nas próximas semanas novos materiais, mas você pode encontrar especificamente a contação de história e o joguinho no site iBliss, se escreve ibliss.digital/responsabilidade social. Ou procurar na internet, no Google, SEC for Kids, que é SEC, S-E-C, o número 4, Kids, e a palavra Kids. Ok, daí é possível baixar ou o É acesso? possível, sim, desculpe, é possível baixar a historinha com dicas de como contar, fazer a contação de histórias, os pontos que ela aborda e o joguinho para as crianças colorirem e brincarem. Que bacana. Parabéns, então, pelo trabalho. Eva Pereira, responsável, então, por esse projeto. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Muito Eva. obrigada a vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos. Uma boa tarde para você. E é necessário, né? É necessário que os pais aprendam a proteger os seus filhos, né? A internet, como a Eva disse, é uma rua, né? E passam estranhos, passam pessoas que querem fazer o mal. E para cada faixa etária a gente tem uma linguagem diferenciada para conversar. É um grande desafio, mas ser pais realmente já é o desafio. Vamos de notícia, então? O 8º mês do ano é conhecido como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a amamentação é a maneira ideal de fornecer os nutrientes e as vitaminas que o bebê necessita, sendo exclusiva durante os primeiros 6 meses de vida da criança e complementar a alimentação até os 2 anos. A amamentação previne, por exemplo, diarreia e pneumonia, 2 das maiores causas de morte em crianças recém-nascidas no mundo. O mês do aleitamento materno no Brasil foi instituído pela Lei número 13.435 de 2017, determinando que, no decorrer de agosto, devem ser intensificadas ações intersetoriais de conscientização e também esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, como realização de palestras e eventos, divulgação nas diversas mídias, reuniões com a comunidade, ações de divulgação em espaço público, iluminação ou decoração de espaço com a cor dourada são alguns exemplos. A Semana Mundial de Aleitamento Materno teve início em 1990, em um encontro da Organização Mundial de Saúde com a Unicef. Momento em que foi gerado um documento conhecido como Declaração de Inocente, para cumprir os compromissos assumidos pelos países após a assinatura deste documento em 1991, foi fundada a Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação. Em 1992, essa instituição, então, criou a Semana Mundial de Aleitamento Materno e todos os anos define um tema a ser explorado e lançado, que são traduzidos em 14 idiomas com a participação de cerca de 120 países. São dias de intensas atividades que buscam promover o aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida. Bom, agora então nós temos a coletiva de imprensa do governo, né? Agora, às segundas, quartas e sextas-feiras, nós já temos imagens da coletiva, que daqui a pouco inicia. Quem participa dela é o governador do estado, João Dória, e também os secretários. Nós vemos ali, então, eles se organizando para começar, então, essa
coletiva de imprensa que acontece direto do Palácio do Governo. Acompanhe. Boa tarde. Obrigado aos jornalistas que estão participando desta coletiva de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto. Obrigado também aos cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, aos que estão presentes e aos que estão virtualmente acompanhando e atuando nesta coletiva de imprensa. Aqui ao meu lado, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, Jean Gorenstein, secretário de Estado da Saúde, José Medina, novo coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, nosso Comitê de Saúde, Geraldo Repli, membro do Comitê do Centro de Contingência Covid-19, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, e também os secretários de Estado de Turismo, Vinícius Lumertz, Patrícia Ellen, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Antes das informações, eu queria, em meu nome pessoal e da minha família, e em nome dos brasileiros de São Paulo, manifestar minha solidariedade à população de Beirute, no Líbano, que infelizmente foi vitimada pela explosão de ontem, e a nossa solidariedade também às famílias do que perderam as suas vidas e daqueles que estão hospitalizados. E, em especial, também a comunidade libanesa aqui no estado de São Paulo e, principalmente, aqui na capital de São Paulo. É a maior comunidade libanesa fora do Líbano. Bruno Covas e eu temos grandes amigos de origem libanesa, amigos, inclusive, que estavam no Líbano por ocasião dessa explosão ontem. Portanto, a minha solidariedade pessoal, acho que falo também em nome do Bruno Covas, a todos que desta comunidade estão entristecidos e solidários. Segunda mensagem é homenagem aos médicos e à população consciente do estado de São Paulo. Nestes últimos 5 meses, eu pessoalmente tive a oportunidade de conviver como nunca com profissionais da medicina aqui no estado de São Paulo. Sejam os que compõem o Comitê de Saúde, sejam os que atuam nesta área de saúde pelo governo do estado de São Paulo e pela prefeitura de São Paulo, e isso aumentou em muito o respeito que tenho por estes profissionais. São, de fato, heróis diante de uma pandemia e uma situação tão triste, tão difícil e tão dura, que vitimou milhares de brasileiros aqui em São Paulo. A união da ciência, do governo do estado, das prefeituras e da população, e, sobretudo, dos profissionais da medicina, ajudou a salvar milhares de vidas em São Paulo. Todos tiveram o seu papel e continuam tendo para a proteção à vida e à saúde. E em São Paulo seguimos e continuaremos seguindo o que determinam os especialistas do Centro de Contingência da Covid-19. Eles orientam as ações que já pouparam mais de 200 mil vidas aqui em São Paulo. Nós estaríamos hoje com mais de 222 mil mortes se não tivéssemos tido o cuidado, o zelo ao compor este Comitê de Saúde, o Centro de Contingência Covid-19, e respeitar a sua orientação ao longo destes 5 meses. E também saudar a cura de mais de 380 mil brasileiros em São Paulo, que foram curados pelo Sistema Público de Saúde na capital de São Paulo, nos demais 644 municípios do estado e também na rede privada de saúde do estado de São Paulo. E volto a mencionar também milhares de brasileiros de outros estados que aqui vieram, foram atendidos e foram salvos pelo Sistema Público de Saúde do estado de São Paulo e o sistema privado, e continuam a ser. Nós, sim, estamos indicando, e vocês verão isso hoje mais uma vez, uma queda no número de internações, de ocupações de UTIs e também de óbitos. E o outro ponto positivo é a retomada gradual da atividade econômica no estado de São Paulo. Isso não nos faz celebrar, mas nos faz registrar e ter a convicção de que estamos no caminho
na direção certa, mas sempre com muito cuidado, com muita atenção e com enorme responsabilidade. Precisamos levar a curva para baixo e, para isso, precisamos também da população, daqueles que estão em casa nesse momento nos assistindo, para a sua própria proteção, a proteção das suas famílias e dos seus amigos e vizinhos. Por tudo isso, mais uma vez, muito obrigado aos profissionais da medicina, aos paramédicos e aos servidores, que mesmo não sendo profissionais da medicina, ajudam esses profissionais a salvarem vidas. E a população consciente, que é a expressiva maioria no estado de São Paulo, que tem respeitado as regras da quarentena do Plano São Paulo. Feitas essas mensagens, as informações de hoje para vocês. Mais 5 centros de pesquisa iniciam testes da vacina Coronavac, a vacina contra a Covid-19. Até sábado, 8 de agosto, mais 5 centros de pesquisa começam a aplicar a vacina em profissionais de saúde recrutados para o estudo. Todos eles voluntários, exclusivamente profissionais de saúde, médicos e paramédicos. Nesta fase, o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, a Universidade de Brasília, no Distrito Federal, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Estado do Paraná, o Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, aqui em Rio Preto, no interior do Estado de São Paulo. Chegamos, assim, a 10 centros com pesquisa em andamento, com profissionais da saúde. Ao todo, são 12 centros selecionados para a realização da terceira e última fase de testes da vacina Coronavac em 9.000 voluntários. O cronograma indica que os 2 últimos centros restantes, o Hospital Israelita Albert Einstein, aqui vizinho do Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, em São Paulo, e o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, até o final da semana que vem, já estarão com os testes nos profissionais de saúde que se apresentaram como voluntários para a vacina. Segunda informação, a abertura de restaurantes será permitida em São Paulo, no estado de São Paulo, até às 22 horas, em regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo, há pelo menos 2 semanas. Volto a repetir, a abertura de restaurantes será permitida até às 22 horas, até às 10 horas da noite, em regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo, há pelo menos 2 semanas, portanto, 14 dias na fase amarela. Depois de rigorosa análise, o Centro de Contingência do Covid-19 constatou que não houve impacto negativo nos indicadores epidemiológicos com a retomada gradual do consumo em restaurantes, localizados em regiões que estão na fase amarela do Plano São Paulo. A partir desta constatação, o governo do Estado vai publicar decreto amanhã que autoriza a abertura de restaurantes, padarias e estabelecimentos de alimentação até às 22 horas. Esse horário de funcionamento só será autorizado para estabelecimentos, é bom frisar, situados em regiões que estejam há pelo menos 2 semanas na fase amarela do Plano São Paulo. E todo e qualquer município e região que entrar na fase amarela, após 2 semanas, poderá ter o mesmo comportamento em relação aos estabelecimentos de alimentação. Vale ressaltar que continuam sendo 6 horas de funcionamento por dia a utilização desses estabelecimentos de alimentação. E fica a critério de cada estabelecimento determinar se fará 6 horas corridas, ou 3 e 3 horas, ou a forma que julgar conveniente, desde que no limite de 6 horas e desde que no limite de 40% de ocupação do seu espaço sentado. Não será permitido, em hipótese alguma, serviço em pé. As pessoas não poderão ficar em pé em nenhum estabelecimento de consumo de alimentos no estado de São Paulo. Deverão estar sentadas dentro da obediência do critério de distanciamento e do critério também do limite máximo de 40%
da capacidade do estabelecimento. Neste contexto, há a recomendação para ambientes arejados ou ao ar livre, dentro dos critérios que cada prefeitura estabelece na ocupação destas áreas protegidas e determinadas ao ar livre. No estado de São Paulo, funcionam aproximadamente 200 mil restaurantes, padarias, bares, estabelecimentos de consumo de alimentos e empregando 800 mil pessoas. Essa nova medida, volto a repetir, começa a valer a partir de amanhã para serviços de alimentação com as pessoas sentadas. E vale recomendar, ao encerrar esta informação, que em hipótese nenhuma serão servidas pessoas em pé. E a recomendação é para que as pessoas façam a sua reserva prévia para o seu almoço ou o seu jantar, com isso ordenando e organizando o procedimento no atendimento destes estabelecimentos de alimentação em todo o estado de São Paulo. Havendo a colaboração do setor, como tem havido até agora, tudo correrá bem e nós manteremos sob controle e passo a passo, de forma segura e gradual, neste programa de abertura, sem colocar em risco os padrões sanitários e os padrões determinados pelo Centro de Contingência do Covid-19. Sobre este tema e pela ordem, teremos intervenções, serão todas elas breves. Antes de ouvirmos o prefeito da capital de São Paulo, neste momento vamos ouvir Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Jean. Bom dia, governador, bom dia a todos os secretários, prefeito Bruno Covas e a todos aqui presentes. Realmente, o Plano São Paulo, essa progressão do horário de abertura, do plano de retomada do serviço de alimentação, é algo que nos deixa bastante felizes, principalmente porque respeita o faseamento do Plano São Paulo, fazendo com que esses estabelecimentos realmente reabram à medida em que 14 dias se mantiverem na zona amarela. Lembrando ainda que todas as orientações desses estabelecimentos são baseadas no Centro de Contingência do Covid-19. E, além da capacidade reduzida em 40%, a redução do número de horas de atendimento e ambientes arejados e ventilados, todas as medidas sanitárias deverão ser seguidas por esses estabelecimentos, como distanciamento de mesas, distribuição de álcool gel, garantindo a segurança tanto dos trabalhadores como dos usuários desses estabelecimentos. A outra boa notícia, já revelada pelo governador, é a ampliação do número de centros que participarão da testagem da Coronavac. Além daqueles que já iniciaram semana passada, o Hospital Emílio Ribas, o Hospital das Clínicas de São Paulo, o Hospital das Clínicas de Ribeirão, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Municipal de São Caetano, nós teremos esses outros centros que já foram referidos e na próxima semana o Hospital Albert Einstein, bem como o Centro Evandro Chagas, completando inicialmente os 12 centros que participarão dessas pesquisas. Lembrando que já realizamos até o momento 1.780.000 testes até julho. Lembro que os novos balanços serão divulgados na sexta-feira, mas com muita certeza já atingimos a cifra de 2 milhões de testes em São Paulo. O estado de São Paulo é o estado que mais testa no país, correspondendo a 25% de todas as testagens. Mais de 500% de aumento de testagem de maio a julho, 2 vezes o número daqueles testes que foram realizados na primeira quinzena do mês de julho, mostrando essa elevação em 20 vezes mais testagens, desde o início da testagem em março de 2020, mostrando sim que hoje passamos de 900 testes dia
para aproximadamente 21 mil testes, chegando em alguns momentos até a se elevar essas cifras. Estamos fazendo vários modelos de testagens, quilombolas, algumas comunidades carentes, alguns sistemas de drive-thru, fazendo então com que nós possamos estabelecer e utilizar alguns modelos que têm sido muito bem empregados e dessa forma não só detectando pacientes novos com sintomas leves, mas isolando aqueles no seu entorno, sejam os contactantes, próximos, familiares, ambientes de trabalho. E há alguns exemplos que eu gostaria de considerar e parabenizar, que são esses exemplos que nós levaremos para todos os 645 municípios do estado de São Paulo, que foram algumas medidas estabelecidas tanto pelo município de São Paulo e no ABC paulista, e parabenizando aqui Dr. Geraldo Heffler, que é um dos responsáveis especialmente pela vigilância em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo teve, com essas medidas de detecção precoce de casos, isolamento dos contactantes, uma diminuição de 11% nas internações, 50% no número de óbitos. O município de São Paulo, parabenizando o Dr. Edson Aparecido pela nobreza com que conduziu a epidemia nesse momento, especialmente no local que foi o epicentro da epidemia no país, teve uma diminuição nessa última semana epidemiológica em 5% das internações e uma redução de 4% de óbitos agora, essa semana epidemiológica, com resultados até mais elevados em relação às semanas anteriores, mostrando também o impacto dessas medidas que nós chamamos preemptivas profiláticas. Lembro que houve uma queda da ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva no estado, 60% de queda na média do estado, a Grande São Paulo 58,7%. Nós tivemos, o primeiro diapositivo, por favor. Nós tivemos 9.676 casos novos desde ontem, acumulando uma queda de 3,8% nas internações, 13% no número de óbitos. Nós temos que ficar bastante atentos que estamos, especialmente nos observando e fazendo observar o número de óbitos que hoje foi expressivo. Lembrando que a média móvel dos 7 dias se manifesta numa tendência de queda, mas de toda forma a média móvel deve ser levada nos últimos 7 dias. Tivemos no final de semana e segunda-feira os menores índices do mês, justificando então o que nós encontramos hoje na quarta-feira. É claro, como disse, estamos atentos, porque esse é um índice importante para que a gente possa avaliar o impacto na classificação das regiões do Plano São Paulo. Próximo, por favor. Como disse, nós tivemos 9.676 casos relacionados e confirmados. Próximo. Mantendo, independente de toda forma, dentro da projeção da primeira quinzena epidemiológica, nós estamos com os números dentro das médias estabelecidas, tanto em termos de número de casos, próximo, quanto também em número de óbitos. Volto a dizer, estamos atentos para que medidas possam ser estabelecidas de uma forma muito mais precoce. Obrigado. Obrigado, doutor Jean. Vamos agora ao Medina, José Osmar Medina, que é o coordenador do Centro de Contingência, mais especificamente sobre o tema da liberação feita a partir de amanhã e que será publicado no Diário Oficial com relação à alimentação. Ele que é o novo coordenador do Centro de Contingência Covid-19. Ele já era membro, agora dentro do sistema de rodízio, passa a ser o seu coordenador por esta próxima quinzena. Medina. Boa tarde, muito obrigado, governador. Então, mais uma vez, reforçando essa decisão que foi aprovada pelo Comitê de Contingência do Covid, que é a extensão do horário de atendimento de restaurantes, do limite de 17 para as 22 horas, depois de 2 semanas na fase amarela. E na data da reclassificação, ele se mantém na fase amarela.
Então, para que essa extensão possa ser feita, os restaurantes precisam estar numa região que esteja na fase amarela por pelo menos 14 dias e no momento da reclassificação para as 2 semanas seguintes, ele se mantenha na fase amarela. Muito obrigado. Obrigado, Medina. Geraldo Repli, também integrante do Comitê de Contingência do Covid-19 e que no comitê, ele como médico, representa também os municípios do estado de São Paulo. Geraldo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, governador, eu quero aproveitar. Hoje é o Dia Nacional da Saúde e eu quero cumprimentar todos os profissionais de saúde, indistintamente, toda a cadeia da saúde. Não só o pessoal diretamente envolvido, mas toda aquela cadeia que envolve limpeza, segurança, manutenção. E hoje é um dia muito importante de comemorar. O pessoal tão sofrido, que trabalhou tanto e está trabalhando tanto nesta pandemia, desde os primeiros casos. Quanto a restaurantes e abertura, é um anseio de todos. E o comitê analisou, como o doutor Medina falou há pouco, os números nos permitem que a gente faça essa flexibilização. E agora, é importante que todos tenham muito em mente que tem que ter os 15 dias e isso se mantenha. Com essas medidas, como o doutor Jean colocou, de tal forma que a gente não tenha que regredir. E eu acho que isso é muito ruim se acaso acontecer. Se os casos lá na frente aumentarem, óbitos aumentarem numa proporção muito alta, isso vai ter que voltar para trás. E isso é muito importante que o Plano São Paulo prevê. Ele dá essa flexibilização, mas ao mesmo tempo, quem não cumprir ou tiver alguma coisa, volta para trás. Então eu faço votos aqui, quero cumprimentar todos os secretários municipais de saúde do estado de São Paulo, 645 municípios, que estão carregando essa batalha a ferro e fogo. Obrigado, governador. Obrigado, Geraldo. Vamos agora ao João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde. Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria lembrar um conceito que foi apresentado no Plano de São Paulo, já lá no início, que significa a fase 3, que é a fase amarela, que é a fase de flexibilização. Essa é uma fase em que a gente considera que a epidemia está sob controle e que a gente pode liberar gradativamente determinadas atividades. São Paulo, a capital de São Paulo e as regiões que estão em amarelo têm essa característica. A epidemia está sob controle. Os nossos indicadores servem para isso, para que nós possamos detectar quais são os locais em que a epidemia está controlada. E nessas fases, não existe nenhuma alteração substancial na recomendação do centro de contingência. Nós continuamos com a orientação de que os restaurantes têm que continuar funcionando com a capacidade máxima de 40% e que possam funcionar durante 6 horas diárias. O que estamos ampliando é o horário de funcionamento. Ele poderá optar e funcionar até mais tarde. As recomendações gerais continuam as mesmas. Todos os protocolos continuam os mesmos. As pessoas devem ter distanciamento, devem utilizar álcool gel, devem fazer higienização das mãos. E uma recomendação: o centro de contingência não acha que seja razoável e prudente que nessa fase as pessoas, os idosos e as pessoas com doenças crônicas façam o uso dessa flexibilização. Não há recomendação para que um idoso ou para que uma pessoa com doenças crônicas vá participar, vá jantar, vá nesses restaurantes, mesmo com essa flexibilização. Isso é uma medida importante de prudência. Tá? O risco de uma pessoa idosa participar de uma situação como essa expõe a uma maior possibilidade de aquisição, de transmissão do vírus. Então, não é porque ela vai oferecer algum risco para as pessoas que estiverem lá, mas ela se submeterá a um risco maior se ela participar de pequenas aglomerações, pequenos eventos onde haja uma possibilidade de contato maior com outras pessoas. Então, eu acho muito prudente essa recomendação do centro de contingência. Obrigado, governador. Obrigado, Gabardo. E agora vamos ouvir o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Bruno. Boa tarde a todos.
queria, em primeiro lugar, somar aqui as palavras do governador João Dória em relação à comunidade libanesa. A cidade de São Paulo abriga uma das maiores comunidades libanesas do mundo. Eu não sou descendente de libanês, mas meu filho Tomás é descendente de libanês por conta do seu avô materno. Então, não posso aqui deixar de prestar também a minha solidariedade em nome da minha família. O governo do Líbano decretou 3 dias de luto oficial, começando a partir de hoje. Então, a cidade de São Paulo, em respeito, em solidariedade, vai, durante esses 3 dias de luto oficial, iluminar das cores do Líbano, as cores branco, verde e vermelho, 4 prédios públicos: o edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo, o viaduto do Chá, a ponte Otávio Frias, a ponte estaiada aqui na Marginal, e a biblioteca Mário de Andrade. Dessa forma, a cidade de São Paulo presta as suas condolências e solidariedade à comunidade libanesa. A cidade de São Paulo tem características especiais, merece sempre um tratamento diferenciado. Aqui, a nossa vigilância sanitária tem orientado a Prefeitura em todas as ações que a gente vem estabelecendo desde o início da pandemia. E não tem sido diferente nesse momento de flexibilização. A vigilância sanitária nunca viu aqui no município qualquer tipo de problema em abertura de bares e restaurantes até às 22 horas. Tanto que o protocolo assinado com a Prefeitura, com o setor, não vai precisar ser refeito, porque já previa o atendimento até às 22 horas. A gente fica feliz que agora o Centro de Contingência vê da mesma forma para todo o estado de São Paulo. Aqui também nunca foi proibido o uso de ar livre, o uso de mesas ao ar livre, em varandas, em quintais, todos os estabelecimentos, como bares e restaurantes, que podem funcionar, também podem funcionar ao ar livre. A proibição colocada pela vigilância sanitária aqui do município é em relação às mesas nas calçadas. E é exatamente por isso que a gente vai lançar um projeto piloto. Assino hoje o decreto que será publicado no Diário Oficial de amanhã, autorizando o início das obras do projeto piloto. E por que esta recomendação da vigilância sanitária? Primeiro, por uma questão cultural. O paulistano é, sem sombra de dúvida, um povo que gosta de confraternizar, que gosta de estar junto. É difícil o controle do distanciamento social quando nós autorizamos o uso das calçadas. Segundo, porque as calçadas da cidade de São Paulo são calçadas mais estreitas, em sua média, do que em outras grandes capitais europeias ou americanas. E, portanto, ao cumprirem também a sua função de mobilidade na cidade de São Paulo, nós temos muitas vezes um conflito entre o uso das mesas e os pedestres que por ali passam. Dessa forma, esse projeto piloto vai permitir à Prefeitura de São Paulo definir e testar regras para a ocupação das calçadas, visando esse compartilhamento entre o uso das cadeiras e os pedestres. Vai permitir também o atendimento às normas de higiene, de limpeza e de distanciamento social. E, é claro, ampliar a capacidade de atendimento dos bares e restaurantes. Nesse projeto piloto, nós vamos autorizar o uso do passeio público, das áreas destinadas a estacionamento de carros, para que esses estabelecimentos possam, através de parklets ou outros instrumentos, construírem espaços para aproveitamento desses locais, para colocar as mesas, definindo exatamente quem são os estabelecimentos responsáveis por aqueles espaços e, dessa forma, um acompanhamento mais próximo
da área da vigilância sanitária. É a partir deste projeto piloto que nós vamos testar esta possibilidade. Da mesma forma que a gente vê em Paris, em Milão, em Nova York, para poder replicar aqui na cidade de São Paulo. Próximo. O projeto vai se dar ali no centro da cidade de São Paulo, na rua João Paulo Mantovan Freire, na rua Bento Freitas, entre a Marquês de Tu e a Epitácio Pessoa, na rua Major Sertório e na rua General Jardim, entre as ruas Araújo e Rego Freitas. São um total de 32 estabelecimentos que nós temos nestas 4 ruas, que estarão autorizados a construírem esse espaço. Não há nenhum recurso público envolvido, o investimento é 100% privado, o único recurso público envolvido é que nós estamos, nesse momento, isentando da cobrança de TPU, até porque, a qualquer momento, não dando certo, nós vamos desautorizar o uso desses espaços. Então, até que a gente tenha regras claras e que a gente dê a garantia de que, com o pagamento do TPU, ele vai poder usar aquilo pelos próximos 12 meses, nós não vamos cobrar nesse momento. Então, eles estão sabendo desse risco que eles correm de fazer investimento e, eventualmente, daqui a alguns dias, a vigilância sanitária entender que não deu certo e é preciso retroceder. Da mesma forma que, se der certo, nós vamos poder ampliar esse tipo e esse exemplo para toda a cidade de São Paulo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Bruno Covas. Ainda no tema dos restaurantes, setor que emprega milhares de brasileiros aqui em São Paulo e também tem uma relevância no turismo nacional e internacional. Fala agora o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz. Obrigado, governador. Hoje é um dia importante para a retomada do turismo no Estado de São Paulo, que vem caminhando de volta pouco a pouco. Nós, no ano passado, tivemos um crescimento de 5,3%, geramos 50 mil empregos, tivemos um crescimento recorde e um posicionamento de mercado com mais de 700 voos para o Estado. E esse ano foi justamente o ano no qual não só São Paulo, o Brasil e o mundo sofreram. O turismo teve o seu maior baque histórico. Mas com o dia de hoje, o setor, e aqui eu falo com quem dialogou, como quem dialogou com todo o setor para a formulação dos protocolos, governador, pela sua boa implementação nessa primeira fase. Houve cooperação, houve, do ponto de vista institucional, a Brasel, sindicatos dos restaurantes, bares e similares, Associação Nacional dos Restaurantes, de toda a área institucional e da área privada dos restaurantes, uma conduta exemplar no que diz respeito à gestão do relacionamento a partir da preocupação dos funcionários, dos proprietários, o que habilitou também o momento atual, evidentemente diante das melhoras nas condições de saúde, para que o prazo de até de operação das 17 às 22 horas se produzisse como alternativa. Como disse o governador aqui e os epidemiologistas, os médicos disseram aqui, dentro de um cuidado de operação de alimentação nessa fase, para que nós possamos avançar com mais segurança. Com isso, governador, perdemos empregos, vários deles serão recuperados esse ano por conta dessa decisão e da contínua distensão em direção a essa normalidade do turismo, que nós esperamos que possa acontecer nos próximos meses, a partir da decisão de hoje e dessa experiência da Prefeitura Municipal do prefeito Bruno Covas, que ajudará na transformação da cidade. Tratando-se de uma crise como essa, sempre aparece alguma oportunidade. Então, se aprofunda a necessidade desse trabalho feito pela Prefeitura Municipal. Portanto, o setor todo hoje está agradecido, governador, e a mensagem que eles passam é de cooperação. Querem ajudar a gerenciar, como responsabilidade pela sociedade civil, a gerenciar a saída da crise e a evolução dos serviços de restauração e do turismo do Estado de São Paulo, nessa fase como aqui,
esplanada da fase amarela por 2 semanas e assim por diante. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Vamos agora a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Patrícia. Obrigada, governador. Então, nós vamos atualizar aqui o que já foi dito pelo secretário Vinícius Lumers, pelo secretário Jean, também complementado pelo Gabardo, pelo Dr. Medina. Aqui nós temos quais eram as medidas vigentes, né, para todo o setor aqui de consumo local, que envolve restaurantes, padarias, bares e similares. A gente tinha aqui algumas regras bem importantes, que inclusive serão mantidas, né? Ocupação máxima de 40% da capacidade dos assentos na fase amarela, ambientes abertos ou arejados, com limitação das operações a esses ambientes, a obrigatoriedade dos assentos, né? As pessoas têm que estar sentadas consumindo nesses locais, o uso obrigatório das máscaras em todos os ambientes, e todos os protocolos gerais e específicos recomendados pelo Estado e depois pactuados pelas prefeituras. O que muda, né, com o que foi dito até agora? O novo horário de funcionamento permite que esses serviços de alimentação possam funcionar até as 22 horas, nas regiões na fase amarela, há mais do que 2 semanas consecutivas. Também esse modelo aqui de funcionamento de 6 horas permanece, um esclarecimento que as 6 horas podem ser consecutivas ou não, mediante também a pactuação com as prefeituras. Os serviços, novamente gostaria de ressaltar, são apenas para as pessoas sentadas, com a recomendação de realizar reserva antecipada para evitar aglomerações nos locais, e todas as medidas adicionais seguem vigentes. Então, esse é um passo muito importante para ajudar um setor muito sofrido, também para dar melhores condições de trabalho para os trabalhadores que já estão retornando ao trabalho e precisam realizar sua refeição fora de casa. Isso não somente durante o dia, tem muita gente que trabalha durante a noite, né? Muita gente também que trabalha como garçom, como garçonete, que precisam retornar ao seu trabalho. Eu pessoalmente estava lembrando aqui no evento de ontem, foi meu segundo emprego também, foi como garçonete. Então, essas pessoas precisam ter a sua oportunidade. Mas eu queria reforçar a importância dos protocolos. Nós estamos em uma semana com uma grande estabilidade no Estado, com melhorias significativas em muitas regiões, mas para que isso seja mantido, nós não podemos agora baixar a guarda. Então, é muito importante, dando um passo a mais na retomada, que a gente dê um passo a mais também no cumprimento dos protocolos. Então, fica esse o pedido para todos, para que a gente possa acolher quem está precisando voltar a trabalhar e fazer a sua alimentação fora de casa de uma forma digna. A gente também precisa fazer a nossa parte respeitando os protocolos, usar máscaras, distanciamento, tirar a máscara somente na hora da refeição, colocar a máscara de volta, é muito importante. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. E agora a última intervenção, antes das perguntas dos jornalistas, é do Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, com a visão das cidades do interior do litoral e aqui da Grande São Paulo. Vignoli. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Quero chamar a atenção para os mesmos aspectos que a secretária Patrícia Ellen trouxe aqui, o secretário Jean. É uma semana até agora de melhora em todos os indicadores, né? Queria chamar a atenção aqui, na sexta-feira nós tínhamos 66% de ocupação média dos leitos de UTI no Estado. Na segunda-feira, nós já tínhamos 62% e agora 60,2%. Então, essa queda vem acontecendo de maneira significativa e a letalidade também vem melhorando, 4,1%. Agora, na segunda-feira, eu trouxe aqui 4,2% de letalidade. Essa melhora vem se dando ao longo desse processo, mas é fundamentalmente um momento de cautela ainda com os gestores públicos do Estado de São Paulo e de união de esforços para que a gente possa seguir com essa melhora de índices. Hoje, nós distribuímos mais 101 novos respiradores para todo o interior do Estado, chegando em 13 regiões do Estado de São Paulo: Araçatuba, Baixada Santista, Bauru, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Marília, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e ainda aqui na Grande São Paulo, totalizando 3.477 respiradores já distribuídos,
um montante significativo que pôde levar a capacidade de São Paulo a níveis muito contundentes ao longo desse processo para poder atender toda a população do nosso estado. Ontem, eu e o secretário Jean estivemos em Ribeirão Preto, inaugurando lá 13 novos leitos, entrando em funcionamento esses leitos, né? Também em Franca, com 35 leitos na região entrando em funcionamento. O secretário Jean verificou com as equipes médicas a qualidade desses novos leitos e lá no Vale do Ribeira, 8 novos leitos, conforme combinado, entrando em funcionamento na última segunda-feira. Nós seguimos melhorando essa capacidade hospitalar em todo o estado de São Paulo e, fundamentalmente, nas regiões que estavam na fase vermelha, que seguem na fase vermelha, mas que demonstraram um significativo avanço ao longo dos últimos dias. Piracicaba teve uma melhora significativa também ao longo dessa semana e precisa consolidar essa melhora até a próxima sexta-feira para poder avançar de fase. Hoje nós estamos encaminhando para todos os municípios do estado de São Paulo a ampliação do programa de rastreamento. Nós iniciamos com Araraquara, Bauru e São Bernardo do Campo um processo de rastreamento de contágios e hoje o processo de adesão das cidades, das 645 cidades dos municípios de São Paulo, seguem à disposição para que a gente possa aumentar o rastreamento de contatos aqui em todo o estado de São Paulo. Mioli, muito obrigado. Vamos agora às perguntas, pela ordem TV Record, CNN, TV Cultura, SBT, Rede TV, o Portal IG e TV Globo, Globo News. Pela TV Record, Emerson Ramos. Emerson, boa tarde, bem-vindo. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A minha pergunta é sobre o retorno às aulas presenciais. O secretário municipal aqui de São Paulo já disse considerar improvável que se tenha o retorno das aulas no dia 8 de setembro. Prefeitos de cidades da Grande São Paulo já decidiram ou consideram a possibilidade de só terem aulas presenciais no ano que vem. A gente está chegando perto do final do prazo para se ter as condições definidas que confirmassem o retorno no dia 8 de setembro. Então, e a gente tem regiões no estado ainda na fase laranja, na fase vermelha. Então, eu queria saber como é que estão as discussões em relação a essa questão. Pode estar inviabilizado já o retorno às aulas no dia 8 de setembro e eu gostaria de saber se o governo do estado considera a possibilidade de só retomar as aulas presenciais no ano que vem. Emerson, obrigado pela pergunta. Eu terei que ser breve na resposta, mas sincero. Nesta sexta-feira, dia 7, nós teremos na coletiva de imprensa, o tema principal será a educação. A partir de agora, então, você, pela TV Alesp, continua assistindo a programação e o jornal da Rede Alesp. Nesse momento, então, você acompanha a coletiva de imprensa direto do Palácio do Governo. Que possivelmente a retomada das aulas seria feita no dia 8 de setembro. Mas isto estaria sujeito à reconfirmação. Portanto, todos os dados, informações e fundamentos para isso serão oferecidos na coletiva desta sexta-feira de forma completa, não apenas à imprensa de maneira geral e à opinião pública, como também às prefeituras dos municípios aqui do estado de São Paulo. Então, na sexta-feira, nós teremos essa informação completa. Bruno? Só queria acrescentar que começa agora às 14 horas o inquérito sorológico encomendado pela Prefeitura de São Paulo com as crianças e adolescentes aqui da cidade, para que a gente possa ter mais um dado para orientar a vigilância sanitária do município a estabelecer a data de retorno às aulas aqui na cidade de São Paulo. E ainda antes de passar para a Tainá, da CNN, é importante, eu queria ressaltar também, Emerson, nenhuma medida do governo do Estado de São Paulo será tomada em relação à educação sem levar em conta a proteção dos alunos, dos professores, dos servidores e dos prestadores de serviço. Portanto, nenhuma precipitação será colocada à frente da saúde e da proteção, repito, de alunos, professores, servidores e prestadores de serviço na educação pública do Estado de São Paulo. E espero revê-lo aqui na sexta-feira. Tainá Falcão, da CNN, obrigado pela sua presença. Boa tarde.
Sua pergunta, por favor. Bom, a minha primeira pergunta é para o prefeito. Eu estava acompanhando aqui as explicações sobre esse projeto piloto, sobre as calçadas. É um pleito da categoria, né? Os donos de bares e restaurantes falam que esse seria um próximo passo, mesmo lutar por isso. Queria que o senhor entrasse um pouco mais em detalhes em relação a quanto tempo que vocês vão ficar avaliando e quais são, o que é decisivo nessa avaliação para tornar esse projeto, então, permanente e estender para outros lugares. Para o secretário de Turismo, eu queria saber se já há uma avaliação de impacto dessa medida anunciada hoje, agora com a extensão de horário dos bares e restaurantes. Impacto financeiro, claro. Obrigado, Tainá. Bruno? A expectativa da Prefeitura é em até 4 semanas isso está definido. Pode ser que, de repente, um prazo anterior, a gente já consiga estabelecer, tanto pelo sim quanto pelo não, mas a expectativa inicial é de em até 4 semanas nós concluirmos essa avaliação. 4 semanas a partir do funcionamento, né? Hoje, com o decreto publicado no Diário Oficial a partir de amanhã, eles estariam autorizados a prepararem as calçadas, a prepararem os parklets, e aí o prazo de início vai depender agora do tempo que eles vão levar para deixar isso funcionando. A partir do momento que começar a funcionar, o prazo máximo estabelecido pela Prefeitura é de em até 4 semanas a gente definir se isso pode ser replicado ou não para toda a cidade. E os critérios são os critérios definidos pela vigilância sanitária. Garantir que não há aglomeração e que haja respeito aos protocolos que serão também publicados junto com o decreto. Então, junto com o decreto, tem um protocolo específico de como é que deve funcionar os restaurantes e bares que utilizarão as mesas nas calçadas. Se o protocolo for cumprido, para a Prefeitura é o que basta para que a gente possa replicar isso para outros cantos da cidade. Obrigado, Bruno. Vinícius Lumertz. O setor vai dobrar o seu faturamento no período, porque a 40%, ele fatura em torno de 18% a 20% do global. Ele vai agora para mais de 40%. Eu acho que perto de 50%, porque a parte noturna fatura mais. Então, nós vamos a 50%. E com isso nós começamos a recuperação de empregos. E nós perdemos empregos, mas muitos por suspensão. Não são empregos literalmente perdidos. O turismo tem condições de uma volta rápida, porque o ativo fixo está lá e o nível de cooperação é muito alto. Os funcionários estão interessados, os restaurantes estão interessados, o setor está interessado, então há uma cogestão muito evidente que nos dá uma tranquilidade de que os preceitos de higiene, que já são respeitados de forma geral por este ramo, que é o ramo de alimentação, estão sendo respeitados de forma geral e nos darão o sentimento que nós poderemos progredir nessa distensão até o final do ano. Então, esse é um momento muito importante, mas tem muito a ver com cooperação com o setor, uma grande cooperação com o setor de restaurantes e bares de São Paulo. Obrigado, Vinícius Lumertz. Obrigado, Bruno Covas. Obrigado, Tainá Falcão. Vamos agora à próxima pergunta, que é da TV Cultura. É você, Maria Manso. Na sequência, Fábio Diamante, do SBT, e a Carolina Riquengo, da Rede TV. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu tenho 2 questões hoje. O governo federal anunciou que vai pedir um reforço de verba de cerca de 2 bilhões de reais para a compra da vacina da Oxford. Eu queria saber se o governo de São Paulo também pediu dinheiro para ajudar na produção e nos testes da Coronavac, e como é que o senhor vê essa suposta preferência do governo federal pela vacina testada pela Oxford. E a partir da observação do Dr. Gabardo sobre a não indicação do comitê para que pessoas com mais de 60 anos usem essa flexibilidade maior dos restaurantes até as 22 horas, eu queria saber qual é a recomendação do centro para o Dia dos Pais, que está se aproximando domingo. As pessoas devem visitar os pais, podem, ou ainda não é a hora? Por favor. Obrigado, Maria. A primeira pergunta vou responder e, na sequência, o Gabardo. Não, São Paulo não pediu nenhum recurso para o governo federal para a produção da vacina, o desenvolvimento da vacina. Estamos usando recursos do governo do Estado de São Paulo e fizemos um pleito bem sucedido até aqui para o apoio do setor privado. Já arrecadamos 96 milhões de reais com o objetivo de dobrar a produção
da vacina no Instituto Butantan, na Fundação Instituto Butantan, de 120 para 240 milhões de vacinas. A meta é chegar a 130 milhões de reais, que é o necessário para os equipamentos e a operacionalização para dobrar a capacidade de produção da vacina, mas não utilizamos nenhum recurso de ordem federal, não solicitamos e não temos necessidade de fazer esta solicitação. Também não creio que haja uma competição entre as vacinas e nem é recomendável que isso aconteça. Da parte de São Paulo, não há. Nós torcemos pela vida, pela proteção das pessoas. Quanto mais vacinas aprovadas pudermos disponibilizar no país para imunizar mais brasileiros e mais rapidamente, melhor. São Paulo não tem a visão egoísta e nem participa de corrida pela vacina. São Paulo tem a visão de que participa pela corrida pela vida, para ajudar as pessoas e salvar as pessoas. João Gabardo. Maria, o Estado de São Paulo continua em isolamento. O Estado de São Paulo continua em quarentena. As recomendações em relação aos idosos e às pessoas portadoras de doenças crônicas permanecem as mesmas. Quando nós falamos aqui na possibilidade de reabrir cinemas, de reabrir teatros com localizações reduzidas, com espaçamento entre as pessoas, essa recomendação já estava presente. Não existe recomendação para que os idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas façam uso dessas prerrogativas. É uma questão de segurança. Então, não é proibido, não vai ter decreto determinando isso, mas é uma questão de consciência das famílias, de que expor os seus idosos, seus pais, os seus avós a um aumento de contato com outras pessoas, aumenta a possibilidade de aquisição da doença. É uma questão simples. Então, cada família deve avaliar esse risco, deve avaliar o risco de submeter o seu familiar a uma possibilidade de aquisição desse vírus. E se nós ficamos tanto tempo fazendo esse sacrifício, agora que estamos próximos, estamos com a questão da epidemia quase controlada já em alguns locais, estamos com a visibilidade de uma vacina no futuro próximo, eu acho que não vale a pena mudar essas recomendações, mudar essas orientações que foram feitas e que estavam sendo cumpridas pelas famílias. Isso vale para qualquer uma das atividades que estão sendo flexibilizadas, vale também para qualquer comemoração, como são aniversários, dias dos pais, dia dos avós, essa recomendação permanece. Estamos em isolamento e as pessoas que puderem manter o distanciamento, devem manter o distanciamento. Obrigado, Gabardo. Maria, apenas para complementar, vale uma menção aqui ao setor de restaurantes, setor de alimentação em São Paulo, onde eu incluo padarias, cafés, além de restaurantes pequenos, médios e grandes. Eles têm um bom comportamento aqui no estado de São Paulo, de maneira geral, majoritariamente obedecem às normas sanitárias, atendem bem, são cuidadosos e, aliás, reconhecidamente, São Paulo tem um grande centro de gastronomia, exatamente por isso, pela qualidade do que serve, pelo ambiente onde serve, pelos profissionais que trabalham e pelos cuidados com a saúde. Nós confiamos no setor de alimentação em São Paulo. Vamos agora, agradecendo as suas perguntas, Maria, vamos agora ao Fábio Diamante do SBT, na sequência Rede TV com a Carolina Riquengo. Fábio Diamante, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu queria fazer uma pergunta voltando à questão dos bares, esse novo horário. A gente sabe que na prática, principalmente as regiões na capital, que concentram muitos bares, Pinheiros, Vila Madalena, as aglomerações nos bares acontecem do lado de fora, na porta. Muitas vezes os bares fecham e as pessoas continuam na porta. Eu queria perguntar para o senhor quais são as ferramentas que o governo dispõe para impedir que essas aglomerações aconteçam, já que isso não seria responsabilidade do proprietário do estabelecimento. Se o senhor me permite fazer um paralelo, a gente tem visto a Polícia Militar agir na periferia para dispersar aglomerações, bailes funks, etc. Eu queria saber se, no caso, a Polícia Militar vai agir da mesma forma que age numa região de periferia, ou nos jardins, Vila Madalena, Pinheiros, se a atuação será a mesma. Muito obrigado. Fábio, agradeço pela pergunta. Um esclarecimento, a Polícia Militar não faz esse tipo de ação, nem na periferia, nem fora da periferia. Quem faz esta ação é a fiscalização sanitária do município.
especificamente o município de São Paulo, sempre que necessário, com o apoio da fiscalização sanitária do governo do Estado de São Paulo. Mas essa é uma função municipal, não é uma função policial. Cabe sim às prefeituras municipais realizarem essa vigilância. E também não há vigilância seletiva. O Bruno Covas vai responder na sequência. Não se faz a vigilância mais ostensiva na periferia e mais relaxada em relação a outras áreas nobres da cidade. Isso nunca foi feito aqui, não foi feito na minha gestão e não é feito na gestão do Bruno Covas. Mas o Bruno pode falar, inclusive, sobre o tema de pessoas em pé nas calçadas. Mas eu lembro também, antes de passar a palavra ao Bruno, que não será servido bebida alcoólica a pessoas em pé e em calçadas. Isso não haverá como procedimento autorizado, seja pela Prefeitura, seja pelo Governo do Estado. E, mais uma vez, eu reforço a nossa confiança naqueles que são gestores de bares, restaurantes, similares, padarias, que ajam com responsabilidade. Tudo que estamos abrindo agora, podemos fechar amanhã. Isso já foi mencionado aqui nessa coletiva. Portanto, se não houver um comportamento cuidadoso e respeitoso, seja por parte dos donos de restaurantes, bares, padarias e similares, e pelas pessoas, poderemos voltar e retroagir. Não desejamos fazer isso, mas é preciso que as pessoas sejam, repito, donos de estabelecimentos ou frequentadores de estabelecimentos que ajam com responsabilidade. Bruno. Exatamente por isso a preocupação da Prefeitura em liberar as mesas e cadeiras nas calçadas, pela dificuldade de responsabilizar o dono do estabelecimento pelo que acontece na área de fora. É exatamente esta a preocupação da vigilância sanitária. Quem tem visto até agora nas fiscalizações é que pelo menos os estabelecimentos não estão servindo na área externa, né? Claro que você tem uma outra exceção. A gente fez 480 fiscalizações só neste final de semana e multamos ou interditamos 20 estabelecimentos. Então, a preocupação é exatamente para que isso não aconteça e, por isso, o projeto piloto, para quem não tenha esse tipo de problema, já que é muito difícil controlar as pessoas que ficam na frente dos estabelecimentos. Então, a preocupação nossa é para que a gente possa ter esse tipo de experiência que ajuda o empreendedor, né, que ajuda os bares e restaurantes, mas sem ter esse tipo de aglomeração também na parte de fora. E a Prefeitura continua com os seus 2.000 fiscais fiscalizando em todas as subprefeituras, nas 32. Já respondi crítica que só tem fiscalização nos jardins e não tem na periferia. Agora respondo que só tem na periferia e não tem nos jardins. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fábio Diamante, do SBT. Vamos agora a você, Carolina Riquengo, da Rede TV. Boa tarde. E sua pergunta, por favor. Olá, boa tarde a todos. A minha primeira pergunta é sobre, já que vai haver esse horário até as 22 horas, esse é um setor que ainda tem muita gente patinando. Vocês pretendem ter algum tipo de ampliação de linhas de crédito para que esses empregadores possam voltar a empregar aqueles que foram demitidos? A minha segunda pergunta é que é para a saúde. Existe um estudo que coloca uma perspectiva, uma chance de que a pandemia dure de 12 a 18 meses, porque, afinal de contas, quando a vacina for disponibilizada a todos, não será possível colocar para todo mundo ao mesmo tempo. Queria saber o que vocês pensam a respeito dessa possibilidade. Obrigada. Obrigado, Carolina. A primeira pergunta eu respondo junto com a Patrícia Ellen, a segunda o Jean e o Gabardo. Sim, temos programas de apoio, e isso será anunciado, inclusive, aqui numa coletiva, na próxima coletiva. É sexta-feira, Patrícia? Ou na segunda? Na segunda-feira da próxima semana, todos os programas de financiamento do Governo do Estado de São Paulo, pelo Banco do Povo e pelo Banco Desenvolve São Paulo, inclusive em detalhes, mas sim, temos um programa de apoio, de financiamento ao microempreendedor, sobretudo aquele microempreendedor do setor de alimentação, mas também de outros segmentos da economia. Patrícia? E nós já anunciamos também, já realizamos aportes, nós nos comprometemos com 650 milhões de reais através da Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo. Através do Banco do Povo e microcrédito, até esse momento nós já
aportamos e concedemos mais de 175 milhões de reais, a gente vai trazer uma atualização disso, e um direcionamento que foi feito através das linhas emergenciais Covid foi exatamente priorizar os setores que foram mais impactados pela pandemia. E o setor de restaurantes, o setor de comércio, o segmento de beleza e eventos foram os 4 setores priorizados nesse momento com as novas linhas. Na segunda-feira, como o governador já mencionou, nós vamos trazer uma atualização detalhada disso e também estamos trabalhando agora para termos aqui aportes adicionais que serão devidamente anunciados. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Carolina, obrigado pelas perguntas. Vamos agora para a Eduarda. Desculpe, não, estou aqui encurtando. Obrigado pela primeira pergunta. Temos a segunda. Jean, vamos à resposta no tema da saúde e o Gabardo também, que eu já havia anunciado previamente. Carolina, é muito importante a gente lembrar que o coronavírus, assim, eu costumo sempre fazer uma analogia, em 2009 nós tivemos uma pandemia também de um vírus respiratório, que era o H1N1, e ele veio para ficar. O coronavírus mutante, o Covid-19, ele também veio, o SARS-CoV-2, ele veio para ficar. A única forma que nós temos de ter uma proteção realmente importante é através da vacina, porque a gente pode ampliar essa proteção sem que as pessoas definitivamente precisem ficar doentes para fazê-lo. A gente percebeu que existe uma coisa chamada imunidade de rebanho. Para as outras doenças, eu preciso 70% de proteção, de imunidade na população. Para o Covid, alguns trabalhos que já vem mostrando, talvez a gente precise menos, 40%. Mas a partir do momento que nós imunizarmos as pessoas, nós teremos a capacidade de fazer essa proteção, que é diminuir o impacto da circulação do vírus na população. Quer dizer, quanto mais eu diminuo a circulação do vírus, menor é a chance das pessoas adoecerem. Por isso, grupos específicos, uma vez que nós sabemos que 20% apenas das pessoas adoecem de forma mais grave, 6 a 8% interno de forma realmente necessitando amparo e unidade de terapia intensiva, aí são os grupos que serão numa fase inicial privilegiadas. Porém, os pátios, as plantas das fábricas estão sendo ampliadas. O próprio Instituto Butantan já teve, através inclusive da iniciativa privada, aporte de recursos para ampliar a planta de produção de vacinas, ou seja, nós teremos a possibilidade de vacinar um maior número de brasileiros possíveis, importante, de forma gratuita, com a capilaridade do Sistema Único de Saúde para atingir aquelas localidades mais remotas do nosso país. Então, dessa forma, teremos a possibilidade de proteger um maior número de brasileiros. Obrigado, Jean. Gabardo? Então, já está, a informação já está completa. Carolina, obrigado pelas perguntas, agora sim. E vamos a Eduardo Esteves, do Portal IG. Eduardo, boa tarde mais uma vez. Bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A gente viu que muitas famílias madrugaram hoje para ter acesso à testagem gratuita da Covid-19 oferecida pelo Instituto Butantan em um shopping da Zona Sul. Sabendo dessa alta demanda pela testagem, o governo planeja aumentar o número de senhas distribuídas ou diversificar esses locais de testagem, inclusive em outros formatos, para pessoas também que não tenham carro? Obrigada. Obrigado pela pergunta, bastante interessante. Eduardo, eu vou pedir ao Jean Gorenstein, nosso secretário de Saúde, e com comentários também do José Osmar Medina, o novo coordenador do Centro de Contingência Covid-19. Jean. Eduarda, muito obrigado sempre pela tua presença aqui nas nossas coletivas. É importante que a gente vacine cada vez mais. O maior número de pessoas deve sim vacinado e com os vários formatos, como eu disse, seja nas comunidades, seja num esquema drive-thru, mas nós temos que lembrar que quando você fala esquema drive-thru, você está
permitindo e privilegiando alguns que têm carro, outros não. É o que hoje nós estamos fazendo na região do Vale do Ribeira, em Registro. Fomos semana passada, identificamos um aumento de número de casos, ocupação de leito de UTI, imediatamente instituímos novos leitos, mas campanhas hoje são realizadas, entendendo a condição daquela região, a condição social. Não dá para fazer drive-thru numa região carente como essa. Então, nós temos os profissionais da saúde que vão ao encontro, evitando aglomerações, porque é isso que nós temos preconizado. Então, nós temos que preservar, inclusive nessas medidas que são tomadas, a segurança, a garantia dessas pessoas. É óbvio que no drive-thru, como você mesmo comentou, as pessoas estavam dentro dos carros, mas de toda forma não é isso que nós queremos. Nós queremos incentivar que as pessoas sejam testadas de uma forma segura para trazer, tanto para elas quanto para nós, a informação de quem são aqueles que estão doentes e definir estratégias mais precoces. Obrigado, Jean. Vamos agora, na complementação, o José Osmar Medina, nosso novo coordenador do Centro de Contingência Covid-19. Medina. Boa tarde, Eduardo. Tem que entender bem assim, qual que é a finalidade desse teste que está sendo realizado, que é o RT-PCR. Então, ele é destinado a pessoas que têm algum tipo de sintoma, que seja suscetível de que está desenvolvendo a doença, ou que teve algum contato. Esse teste ele não é destinado para estudo epidemiológico. Esse teste é destinado a pessoas que têm algum sintoma e que precisam confirmar o diagnóstico para que elas sejam isoladas, ou então aquelas pessoas que tiveram contato com alguma pessoa que teve a doença, para ver se ela tem a doença também. Se testar todos nós aqui que estamos nessa sala, todo mundo vai dar negativo. Então, esse teste ele é indicado para quem tem algum sintoma ou para quem é contactante de alguma outra pessoa que tem sintoma. Não precisa fazer fila de pessoas que não têm sintoma nenhum ou que não teve contato com outra pessoa portadora da doença para fazer esse teste de PCR. Obrigado, Medina. Obrigado. Quer falar, Gabardo? Geraldo Repli, por favor. Aproveitando, eu acho que a sua pergunta foi muito oportuna, se o prefeito permitir, o município de São Paulo faz 5.000 testes de PCR por dia. Além desse teste do drive-thru, e aqui está o secretário Edson Aparecido, o município, acho que no país, não tem um município, aliás, não tem nenhum que testa tanto quanto São Paulo está testando. Então, são ações complementares, o drive-thru. Então, isso é muito importante, que fique muito claro isso. Vou pegar a carona aqui, Edson, se você me permite. Além disto, cada caso positivo no município, eles vão ao local e testam toda a família. Então, o número é bastante avantajado. Então, o drive-thru é uma experiência complementar ao que já vem sendo feito no município de São Paulo. Obrigado, Geraldo Repli. E, complementando, Eduarda, São Paulo é o estado que mais testa no Brasil, de longe. E continuará assim. Nós estamos ampliando fortemente a testagem, hoje já com praticamente 21.000 testes dia e crescendo e ampliando a testagem. Portanto, os municípios, a capital de São Paulo desenvolve um trabalho excepcional sob a liderança do Bruno Covas e do Edson Aparecido, e o estado de São Paulo é o estado que mais teste faz. Isso já tem praticamente 2 meses que temos essa posição de destaque, porque foi uma opção clara e sob a orientação do nosso Centro de Contingência do Covid-19 e também do nosso Conselho Econômico. Com isso, nós encerramos a coletiva de hoje, dia 5 de agosto, quarta-feira. Voltaremos aqui na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Peço aos que estão ainda nos assistindo neste momento, por favor, mesmo com o Dia dos Pais no final de semana e a proximidade do Dia dos Pais, usem o online para comprar o presente para o seu pai ou para o seu avô. Evite sair de casa ou evite fazer aquilo que você pode fazer online pelo seu computador, pelo seu celular. Use máscara sempre que for sair, em qualquer condição. Distanciamento social de 1,5 metro em relação a uma ou outras pessoas, e álcool gel e lavar as mãos com constância. Se protegendo, você protege a você, a sua saúde, a saúde da sua família, dos seus amigos e dos mais próximos. Muito obrigado a todos, boa tarde, se protejam, fiquem com Deus. Obrigado. Você acompanhou ao vivo a coletiva de imprensa direto do Palácio do Governo com o governador João Dória e também
secretários e equipe técnica que faz parte, então, do combate ao novo coronavírus. Eu estou aqui com a nossa jornalista, Carolina Franca, que acompanhou e traz alguns destaques, então, dessa coletiva. Exatamente, Priscila. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui e nos assistem no Jornal da Rede Alesp. O governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, aqui da cidade de São Paulo, iniciaram a coletiva de hoje se solidarizando com os libaneses por conta da explosão de grande escala que aconteceu ontem na capital do país. Em São Paulo se encontra a maior comunidade libanesa fora do Líbano, né? Então, eles se solidarizaram com as vítimas e também com seus familiares por conta dessa tragédia que aconteceu no país. Bom, apesar disso, ele celebrou os 380 mil paulistas recuperados aqui em todo o estado de São Paulo da Covid-19. É um número importante que a gente traz, que pode trazer um pouco de esperança referente a essa doença que está acometendo aqui São Paulo, Brasil e o mundo. Bom, sobre as notificações, os avisos que o governo aqui do estado de São Paulo trouxe hoje, até o dia 8 de agosto, próximo sábado, mais 5 centros de pesquisas iniciam os testes da vacina Coronavac. Lembrando que, ao todo, são 12 centros e até o dia 8, então, até o dia 8 de agosto, isso mesmo, sábado. Então, ao todo, serão 10 centros realizando esses testes nos profissionais de saúde, testes em profissionais que se voluntariaram a receber a vacina. Então, com isso, serão esses 10 centros, ao todo são 12, os outros 2 devem iniciar os testes na próxima semana, quando vão receber, então, esse lote de vacina. E a partir de amanhã, mais uma notícia importante agora para a área do comércio alimentício, dos restaurantes, bares e padarias. A partir de amanhã, os restaurantes podem ficar abertos até às 22 horas, mas sempre respeitando a capacidade de 40% do estabelecimento e também as 6 horas diárias de abertura. Então, não houve ampliação no tempo de abertura que o estabelecimento pode permanecer. Então, na verdade, o que se estende é a possibilidade, então, de atender os clientes até às 22 horas. Mas outro dado super importante é que isso só pode acontecer nas cidades e nos municípios que estão na fase amarela do Plano São Paulo por pelo menos 2 semanas. Então, esse alongamento aí do horário é apenas para essas cidades que estão na fase amarela por pelo menos 2 semanas. Priscila? Isso é importante porque o comércio aguarda, né, ansiosamente, então, para essa determinação, né? Então, lembrando que os restaurantes também colocaram as suas mesas do lado de fora, o prefeito falou um pouco sobre isso, ali nas calçadas. Então, né, se puder dar preferência, então, para esses lugares que tenham uma ventilação melhor. Alguns comércios, inclusive, colocaram aquele... uma película, esqueci o nome do... Uma proteção, né? Isso, uma proteção entre os clientes, então, para evitar ali numa fala, trocar gotículas e, então, uma contaminação. É preciso tomar cuidado, né? Para onde vai frequentar e sempre tomar cuidado com a sua saúde e do outro. Exatamente. É uma notícia importante para a área do comércio, né? Porque, por exemplo, pizzarias estavam com essa demanda por, às vezes... a gente ter esse costume de comer pizza à noite, né? Principalmente aqui no Brasil. E isso estava prejudicando esse tipo de comércio, né? Restaurantes, padarias que às vezes dependem da hora do jantar como um horário que rende mais comercialmente para eles. Então, agora terão essa possibilidade, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, e, a partir de amanhã, e também nos outros municípios que já estão na fase amarela por pelo menos 2 semanas.
Bom, foi um prazer participar hoje com você aqui do Jornal da Rede Alesp, Carolina, mas a gente chega no final. É verdade, Priscila. Muito obrigada também pela sua companhia no dia de hoje e a todos vocês que nos acompanharam aqui no Jornal. O Jornal da Rede Alesp na luta contra o coronavírus fica por aqui. Não se esqueça, você quer dar a sua opinião e sugestão sobre algum tema ou assunto? Liga pra gente, manda mensagem no WhatsApp 11 984 578129 e deixe a sua mensagem para nós. Um ótimo dia, ótima tarde para você. A gente se vê aqui na programação da Rede Alesp. Uma boa tarde, sempre lembrando o isolamento social e o uso de máscara, álcool gel é primordial para a gente combater essa pandemia. Muito obrigada pela sua colaboração e também acompanhar a gente aqui nesse jornal de hoje. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.